Olá, seja bem-vindo uma vez mais em nossos canais. Eu estou me apresentando hoje dessa forma em nossos canais porque eu vou colocar esse nosso vídeo em alguns de nossos canais. Eu não vou colocar somente em um canal. Veja bem, olha, vamos para o que interessa. Irmãos, nessa madrugada eu fui arrebatado em espírito. Olha, eu tive uma experiência tremenda com Deus nessa madrugada. E uma vez mais, esse vídeo vai para quem crê na Bíblia, vai para quem crê em Deus, vai para quem crê em revelação, para quem crê em arrebatamento de espírito e para quem crê no conteúdo dessa revelação. Olha, coisa extraordinária, maravilhosa, uma experiência que eu tive com o nosso Deus. Uma coisa assim, me foge no vocabulário palavra para eu agradecer a Deus, que eu não sou merecedor, eu não sou digno, porque a palavra de Deus diz que Deus usa os que não são para confundir os que são. E eu estou envolvido, eu me englobo nessa classe dos que não são. Eu não sou, mas a misericórdia de Deus nos concede isso. Como você observou aí no tema desse vídeo, está falando sobre uma visão, um sonho, que foi sobre arrebatamento e foi sobre ressurreição dos mortos. Essa madrugada, eu senti o meu espírito se desprendendo do corpo. Deus arrebatando o meu espírito. Eu dormindo sobre a minha cama e eu senti Deus arrebatando o meu espírito do meu corpo. E o Senhor me levava num determinado lugar, e esse lugar eu entendia perfeitamente que não era a terra, não era um local que você poderia colocar a planta dos seus pés. Você não colocava a planta dos seus pés. Eu ficava como se eu estivesse flutuando. Eu não via terra. Eu via abaixo de meus pés algo semelhante a nuvens, poeiras, abaixo dos meus pés, e como se eu estivesse flutuando. Existia uma pessoa na terra que estava para fundar uma nova igreja. Olha que coisa interessante. Uma pessoa, eu não sei quem é essa pessoa, tá? Eu não vi essa pessoa, eu sei que era uma pessoa, tá? Essa pessoa, eu vi a mente, dentro da mente dessa pessoa, essa pessoa ia constituir uma nova igreja dada por Deus. Essa pessoa. A finalidade desse meu arrebatamento em espírito, Deus, Ele falava comigo que o pensamento daquela pessoa, antes de acontecer, o Senhor me levava em um determinado local, aonde ficava justamente os projetos, os acontecimentos das coisas que iriam acontecer lá na frente, na vida das pessoas. Por exemplo, você tem um projeto para fazer algo, ou você não tem um projeto, mas vai fazer algo, mas vai produzir um pensamento dentro da sua mente, não vai? É esse pensamento que ainda não aconteceu. Deus me levava num lugar que estava o pensamento de todo mundo, estava as ideias de todo mundo, estavam os projetos de todo mundo, sabe? Ainda não tinha acontecido na terra, mas tinha um local no céu que estava separado. Tudo que seria preenchido na mente das pessoas estava naquele lugar ali. Ainda não tinha acontecido, estava tudo separado ali. E me chamava a atenção que essa determinada pessoa, eu via a mente dessa pessoa. E era um projeto, esse projeto era uma nova igreja que iria surgir na terra, através dessa pessoa. E o Senhor me levava nesse local aonde ficavam os pensamentos. Deus, Ele me mostrava a igreja. Mas o interessante que me chamou a atenção, que essa igreja, ela não tinha nome.
É isso que me despertou uma curiosidade tamanha. Eu fiquei assim, abismado, porque essa igreja, ela era bonita, ela era formosa, ela era diferente, ela era especial, era clara, era luminosa, sabe? Era assim, algo, resumindo com palavra, era perfeita essa igreja, era perfeita. Isso me chamava a atenção, e ela não tinha nome, essa igreja não tinha nome, e essa igreja era uma nova igreja que iria surgir na face da terra. O Senhor, fazendo eu percorrer por esse lugar, fazendo eu contemplar os pensamentos das pessoas, inclusive dessa pessoa queria surgir essa nova igreja na terra, eu percebi que quando eu estava passando por um determinado lugar, eu contemplei um ser. Esse ser, ele estava nu, mas eu não via a face desse ser. Também não tem essa coisa que era luminoso, não. Era um ser, era como se fosse uma silhueta, tá? Era um ser completamente nu. Já viu aquela estátua que tem a estátua da sabedoria, que é um homem que coloca a mão assim, ele se assenta, coloca o cotovelo no joelho, aí faz assim? Era semelhante àquela silhueta, sabe? Semelhante àquela silhueta. Esse ser, eu não vou classificar ele como homem, porque era um ser. Ele estava sentado em cima de um muro. Só que esse muro, ele não tinha a base dele na terra. Não tinha a base dele no solo. Isso me despertava a atenção, porque subentende-se que era uma visão celestial. Era um arrebatamento de espírito, mas nas mansões celestiais. Vamos dizer assim dessa forma, como diz as escrituras. Esse ser estava sentado nesse muro e ele olhava assim, dessa forma assim, ó, olhava. E eu fazia uma pergunta para esse ser. Eu tinha essa liberdade para fazer essa pergunta para esse ser. Eu chegava para ele e perguntava assim: o que você está olhando lá para baixo que você não tira os olhos naquela região ali? É onde eu fiquei perplexo, aonde eu fiquei abismado, aonde eu fiquei assombrado no sentido positivo, a resposta que ele me deu. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele disse assim: eu estou olhando para o lugar aonde estão os mortos, e esses mortos, a qualquer momento, eles vão ressuscitar. E eu estou aqui só para ver o momento quando eles começarem a ressuscitar. Irmãos, seguidores do nosso canal, isso é para quem crê, tá? Isso aqui não é emocionalismo, não é psicologia barata. Primeiro eu tenho um compromisso com meu Deus, tá? Eu tenho um compromisso com meu Deus, eu não brinco com meu Deus. Eu não brinco de ser crente nem profeta, e nem de ser missionário, tá? Quando esse ser falava isso comigo, me vinha o entendimento claramente me veio o entendimento. A Bíblia diz, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, eu vou ler o versículo de número 16, para que você entenda esse arrebatamento de espírito. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é o missionário que está falando, é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, inspirado por Deus e criado por Deus, que está dizendo isso. No exato momento quando aquele ser, que eu creio que é um anjo, guardião dos que morreram com Cristo, eu creio dessa forma, porque a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro os que foram mortos com Cristo. Vou ler mais uma vez, parte B do versículo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É a Bíblia que está dizendo, tá?
Irmãos, eu fiquei assombrado, perplexo e maravilhado. Por que eu estou gravando esse vídeo? Primeiro, para que você veja. Segundo, para que você entenda, porque esse arrebatamento de espírito, Deus tem um objetivo, é uma ordem de Deus, é uma missão que Deus me deu. E sabe o que o Pai mandava dizer para todos acerca desse arrebatamento? Não perca mais tempo em deixar de pregar a salvação. Não perca mais tempo em deixar de anunciar a Cristo. Não perca mais tempo. Usa todo o tempo necessário que você tem. Isso foi uma ordem de Deus para mim e para transmitir para você. Esse vídeo, louvado seja Deus, está percorrendo todos os continentes, está percorrendo mais de 70 países. E é uma revelação, isso é projeto de Deus, isso é permissão de Deus. E Deus manda dizer, não perca mais tempo. Sabe por quê? Os mortos já estão para ressuscitar. E esse fato dar-se-á quando Jesus arrebatar a sua igreja. Ou seja, o arrebatamento está próximo. A qualquer momento, Cristo vai arrebatar a sua igreja. Está mais próximo do que você imagina e pensa. Tá bom? Olha, eu não estou te induzindo a nada. Eu não estou te forçando você a acreditar e crer em nada. Eu só estou retransmitindo uma revelação de Deus através do arrebatamento de espírito. Irmãos, para quem ficar, vai sofrer. Passará pela condenação, pela destruição, sofrimento. E você não quer isso para você, tá? Então a ordem de Deus é, vá para a rua, falem de Jesus. Vai para o colégio, fale de Jesus. Vai para uma festa, fale de Jesus. Fale de Jesus, porque Jesus está voltando. Ele vai arrebatar a sua igreja. E a qualquer momento o povo de Deus vai sumir da terra. A nossa preocupação não é quem vai ser arrebatado. A nossa preocupação é com quem vai ficar nessa terra. E nós somos os propagadores da salvação. Todos. Não é só missionário Marcelo, pastores, presbíteros, evangelistas. Não. É você que é salvo, que é crente, que crê em Deus, que é servo, que é filho de Deus. Você tem essa missão. Tá bom? Olha, o meu compromisso já foi feito. Eu estou te entregando o recado de Deus. Tá bom? Olha, e eu quero aproveitar aqui até acrescentar. O Senhor não está falando para nós não perdermos tempo. Irmãos, me ajuda nesse projeto de Bíblia grátis. Me ajuda. Para que a gente façamos com que pessoas venham ter conhecimento de Jesus através da Bíblia. Para Jesus ser reconhecido até as pessoas. Então eu preciso de 50 pessoas fielmente comigo todo mês, tá? Com o valor de apenas R$20, para que eu compre as Bíblias e distribua gratuitamente. Eu estou falando com empresários, eu estou falando com microempresários, eu estou falando com pessoas que ganham um salário e R$20 não vai fazer falta para você. Eu estou lhe pedindo em nome de Jesus, se una comigo nesse projeto. Pega uma caneta, pega um papel, anote as nossas contas, para que você possa efetuar esse depósito. Eu preciso de 50 pessoas com R$20 fielmente todo mês. Primeiro banco, Caixa Econômica Federal, agência 4656, conta corrente 000-207-41, dígito 8. Segundo banco é Banco do Brasil, tá? Agência 0282, dígito 8. Conta corrente 6581, dígito 1. Irmãos, vamos fazer de tudo para que Jesus seja reconhecido, a palavra chegue até as pessoas e a salvação também as encontre. Tá bom? Olha, eu quero agradecer pelo seu carinho, a sua disponibilidade e paciência, tá? E se assim o nosso Deus nos permitir e quiser, eu estarei numa próxima videoaula, num próximo canal de oração, seja qual for o nosso canal,
tá bom? Sendo usado por Deus para lhe abençoar, tá? Que Deus lhe abençoe de uma forma abundante e rica e poderosa, tá? Em nome de Jesus.